ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados em Cristo, nós estamos diante de um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras, narrado ou inserido no livro de 2 Crônicas. Um dos textos das quais nós podemos hoje efetuar uma mensagem embasado nos acontecimentos que têm sobrevindo sobre o mundo, poderíamos usar esse texto aqui para fazer uma analogia aos acontecimentos. A Bíblia diz a respeito de Salomão. Para que você entenda um pouquinho a história, eu quero retroceder um pouco na história dos reis de Israel. Houve uma época em que Jessé belemita, entre os seus filhos, sendo 7 filhos dele, Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozen e Davi, a Bíblia diz que Deus envia então o profeta Samuel até a casa desse homem, porque dentre os seus filhos Deus haveria de constituir um a rei sobre Israel. Então a Bíblia diz que ele enche um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé belemita. E entrando na casa de Jessé belemita, as Sagradas Escrituras diz que os filhos mais bonitos dele, daqueles que já tinham uma idade, sendo maiores de idade, estavam diante do profeta. E o profeta, vendo eles daquela maneira, ele já pensou em ungir um dos filhos de Jessé belemita como rei. Porém, Deus vai dizer para o profeta: não olhes, não atentes para a sua formosura ou para a sua aparência,
Porque o homem vê aquilo que está diante dos teus olhos, porém eu vejo o que está dentro do coração do homem. Como Deus havia falado isso para o profeta, que Deus ele intentava para as coisas que são produzidas dentro do coração, eu entendo que entre os filhos deste homem existia sim a probabilidade, talvez, por estatura, por um porte físico, pela aparência dos filhos de Jessé que estavam diante do profeta serem constituídos como rei. Só que eles não traziam bagagens consigo daquilo que brota de dentro para fora. E era isto que Deus estava procurando naqueles dias. Não uma pessoa de uma aparência bela, forte, robusta. Talvez uma pessoa que poderia dar aí um grande valente nas suas batalhas contra os exércitos inimigos. Não. Porém, Deus ele vai intentar para a vida de um homem, ou melhor dizendo, de um jovem que estava a apacentar as ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que todos os dias cedos, todos os dias pela manhã, Davi ele pegava lá talvez o seu alforge de pastor, pegava ali talvez uma marmita, talvez o seu cajado na mão e conduzia as ovelhas do. E lá no pasto ele ficava talvez salmodiando, cantando, compondo hinos a Deus, escrevendo-os, colocando talvez em alguns pergaminhos, e ali ele dedilhava por sua vez a harpa, que era um dos instrumentos que Davi fazia muito bem, era dedilhar uma harpa. Então aquilo era um dos atrativos das quais chamou a atenção de Deus para com a vida desse jovem. Era um jovem ocupado no serviço. As pessoas em sua vida olham para você e talvez te menosprezam por você de fato é diante de Deus. Eu quero te dizer para você, não se espante se em sua maioria das vezes aqueles que são de sangue, que estão ao seu lado, não poderem talvez olhar de uma forma tão agressiva contra a sua vida. Para isso nós temos base nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que já um grande valente adversário dos israelitas estava confrontando o exército de Deus por 40 dias. E a Bíblia diz então que um dia o seu pai mandou que ele levasse alguns alimentos para os seus irmãos na batalha. E quando ele vai na batalha para levar alimento para os seus irmãos, Davi ele se depara com algo que estarrece o seu coração. Aquele gigante ele vinha afrontando os israelitas e não havia homem o bastante para tirar de sobre os israelitas aquela afronta. Mas diz as Sagradas Escrituras de que a Bíblia vai dizer que ele vai dizer para o exército: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não disse quem é este incircunciso para afrontar ao exército do rei Saul, mas não. Davi ele sabia muito bem ao Deus que ele servia, e por conhecer muito bem Deus, a Bíblia diz que ele vai dizer as seguintes palavras: quem é este incircunciso para estar afrontando já o exército do Deus vivo? Então Davi ele vai analisar o que ele deveria fazer. E a Bíblia diz que Davi então ele tira a afronta do exército do rei de Israel. Por quê? Porque ele vai ganhar uma grande batalha. Essa batalha contra Golias, ele vence. Socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Davi ele tinha pleno conhecimento que o socorro dele poderia vir somente de Deus. Então a Bíblia diz que lá estava ele, em sua maioria das vezes no anonimato, lá naquele deserto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E por ocasião, a Bíblia diz que uma vez deu em cima das ovelhas leão e urso. E Davi, o Espírito do Senhor se apoderava de Davi e ele conseguiu vencer urso, ele conseguiu vencer leões e ele também conseguiu tirar a afronta dos israelitas quando Golias estava a afrontar o exército do Deus vivo. Quando nós estamos falando de exército do Deus vivo, nós podemos correlacionar a igreja nos dias de hoje. A igreja nada mais é do que uma célula e aponta, sendo este homem rei sobre Israel, ele foi um dos reis das quais mais derramou sangue dos seus adversários. Davi ele pecou inúmeras vezes, mas ele sabia aonde ele tinha que buscar recurso diante de Deus. Se você ler o Salmo 51, a partir do versículo 10, você vai ver a história de Davi confessando o seu pecado, quando ele cai num ato de prostituição com Batseba, e ele acaba matando o seu esposo chamado Urias o Heteu. E por constituição do pecado, achou-se Batseba grávida de uma criança. E essa criança estava sendo gerada dentro do ventre de Batseba. E a Bíblia diz que Deus, então, ele vai matar essa criança. Essa criança, ela nasce, então, de uma forma precária. E Davi, ele coloca o rosto no pó. Ele começa a orar, ele começa a jejuar em prol dessa criança. Mas quando Davi ele viu que já não adiantava nada, Davi ele vai tirar aquelas vestiduras de cinzas, aquelas vestiduras de angústia, de amargura, e vai colocar de novo as vestes reais, porque ele tinha um trono, e esse trono deveria ser ocupado por ele por toda a sua vida. Então Deus ele faz o seguinte, ele tira a vida dessa criança. E como Deus já havia perdoado o pecado de Davi, então Davi ele vai trazer Batseba para dentro da sua casa. E ele vai coabitar com ela. E coabitando com ela, a Bíblia diz que ela então se acha envolvida e grávida. E ela vai dar à luz a um dos reis de Israel também por nome de Salomão. Salomão foi este da qual nós acabamos de nos inserir no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do 11, 12, 13 e 14. Mas se você ler o capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Que casa era esta? A Bíblia diz que nos tempos em que seu pai ainda era vivo, estando ele em sua casa, uma casa de cedro, a Bíblia diz que por um dado momento Davi ele coloca os seus olhos em um devido lugar. E olhando ele para aquele lugar, ele vai observar e vai ver que a Arca da Aliança estava dentro da sua casa, coberta por alguns panos. Então a Bíblia diz que ele intenta, Davi, no seu coração, o desejo de construir uma casa para que ele pudesse colocar a Arca da Aliança. Então a Bíblia diz que Salomão, sendo filho de Davi, ele não havia intentado essa construção, mas a construção quem intentou foi Davi. E a Bíblia diz que foi um profeta até ele dizendo: Davi,
Eu sei que você tem intentado a construção de um templo em Jerusalém. Faça o que o seu coração deseja, porque Deus é contigo. Então a Bíblia diz que ainda quando estava saindo do pátio, veio a palavra de Deus ao profeta, para que o profeta pudesse retornar a Davi e pudesse dizer as seguintes palavras ao rei Davi: Davi, você é um homem sanguinário, você derramou muito sangue. Então o desejo do teu coração de poder fazer um palácio ou construir uma casa para mim não será feito por tuas mãos, mas será feito pelo teu filho que há de suceder ao teu trono. Então a Bíblia diz que ao decorrer da história tentaram tirar o trono de Davi. Mas se existe uma coisa que Deus não permite, é que os nossos adversários, eles se levantem ao ponto de tentar obstruir os caminhos de Deus para com as nossas vidas. Intentar, eles até poderão intentar, mas conseguir fazer aquilo pela qual eles estão destinando para contra as nossas vidas, aí já é outra coisa. A Bíblia diz então que, sendo Salomão já em uma determinada idade na sua vida, ele vai fazer aquilo que nós chamamos o Templo de Salomão. E quando o templo já estava construído, a Bíblia diz que ele, acabando Salomão de orar, Salomão ele vai fazer uma oração de consagração ao templo. E quando ele vai acabar de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. E quando desce fogo do céu, ele vai consumir os holocaustos e os sacrifícios que Salomão havia feito para Deus. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa, ao ponto de que os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Quando a glória de Deus desce, irmãos, nós não conseguimos ficar diante da presença de Deus. Aí é que muitas vezes nós ficamos estarrecidos com o mundo em que nós estamos vivendo, em que a igreja de Deus tem sido afrontada nesses últimos dias. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a casa ou contra a igreja do Senhor. Então, a Bíblia diz aqui que a glória do Senhor, quando entra na casa, eles não conseguiam ficar diante da tamanha presença de Deus que havia sido derramado naquele dia na consagração do templo em Jerusalém. Então a Bíblia diz que Salomão ele vai dar uma grande banquete, uma grande festa. E ali ele vai fazendo os seus sacrifícios perante o Senhor. Só que o capítulo 7, versículo 11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Quando nós lemos no livro do profeta Samuel, quando Deus vai dizer para Samuel: sacrifício não quero, e sim misericórdia, conhecimento de Deus do que holocaustos, é porque nos dias de hoje nós não precisamos matar nenhum animal para a expiação dos nossos pecados, porque Jesus já se fez ovelha. Ele já morreu em propiciação dos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Só que uma coisa é ter Jesus Cristo morrido em propiciação dos nossos pecados, e outra coisa é
a que Deus ele virar as costas para o povo cujo coração está inteiramente com vontade de o buscar. Porque uma coisa é nós buscarmos a Deus e outra coisa é Deus se deixar ser achado por nós. Se nós perguntarmos aí para a rua, nesses dias da pandemia, quem é que quer morrer? Ninguém, irmãos. Ninguém gostaria de perder a sua vida. E se nós perguntarmos aí diante da sociedade se a sociedade crê em Deus, todos irão dizer que crê em Deus. Mas vocês podem anotar naquilo que eu estou falando. Essa pandemia vai passar. E virá um grande avivamento, um grande despertamento está acontecendo já entre o mundo dos evangélicos, dos cristãos. Por quê? Porque o temor pairou dentro do coração da humanidade. A humanidade chegou ao consenso de que o dinheiro que eles têm guardado em uma boa poupança, as riquezas que eles constituíram neste mundo, de nada vale diante de uma pandemia. Por que é que eu estou vos falando isso? Porque a Bíblia diz que tudo que o homem tem, ele dará em troca da sua saúde. Se o homem hoje ele perde, por exemplo, ele é diagnosticado aí com um câncer. Nem precisa ser câncer maligno. Tudo que ele tem, ele vai tentar recuperar a sua saúde. Tem um ditado que diz aí que nós trabalhamos a vida inteira tentando guardar dinheiro para o futuro. Mas o futuro ninguém sabe, está nas mãos de Deus. E se no dia de amanhã, se por acaso nós formos diagnosticados com alguma coisa, tudo que nós temos nós daremos em prol da nossa saúde. Isto é fato. Então Deus ele vai dizer para Salomão que tudo que ele intentou fazer na casa do Senhor, Deus prosperou e efetuou de uma forma tremenda. Aí a Bíblia diz que Deus ele vai aparecer para Salomão pela segunda vez, dizendo: eu ouvi a tua oração, eu escolhi este lugar para sacrifício. Aí eu te pergunto para você, será que nós estávamos sacrificando a nossa vida? Ou estávamos sacrificando a obra de Deus em prol das nossas vidas? Porque se perguntarmos hoje, quem é que não gostaria de estar dentro de uma igreja cultuando a Deus? Eu sou um. Mas quantas das vezes que nós tínhamos a oportunidade de estarmos dentro da casa de Deus para cultuar a Deus e nós não estávamos? Simplesmente porque nós dizíamos, é mais um dia. Simplesmente porque nós colocávamos no coração nosso, hoje é quarta-feira, eu estou cansado, trabalhei muito. Hoje é sexta, vou deixar para o domingo. Chegava domingo, nós não íamos. Por quê? Porque virou monótono, virou rotina. Então Deus ele vai dizer para Salomão que os ouvidos dele estava aberto para ouvir a oração, os sacrifícios feitos naquele lugar. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para que ele não possa nos ouvir. Mas são os nossos pecados que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando o pecado nosso começa a fazer separação diante de nós e nosso Deus, Deus ele sempre vai enviar alguma coisa para poder mudar a situação. Porque Deus sabe que da forma em que nós estamos, se nós continuarmos dessa forma, de maneira alguma veremos a Deus. Então a Bíblia diz que
Deus ele vai falar através do capítulo 7, versículo 13, a Salomão assim: se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, preste atenção, peste entre o meu povo. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Só existe uma coisa que faz com que as mãos de Deus seja tirada de sobre nós, é quando nós nos humilhamos diante de Deus. Existem inúmeras passagens bíblicas que eu poderia vos correlacionar aqui. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, quando Deus vai enviar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Por que escravidão do Egito? Porque nos dias em que José esteve no Egito, a Bíblia diz que Deus efetuou tão grande livramento por José, que ele trouxe toda a sua família para o Egito. E ali eles cresceram, foram se multiplicando, e eles se esqueceram de Deus. E ficaram presos. Começaram a ter que trabalhar, trabalho forçados. Então Deus ele vai fazer uma estratégia de um plano a respeito de Moisés. A Bíblia diz que naqueles dias, sendo as mulheres hetéias muito boas em dar à luz, o que é que o rei do Egito faz que não conheceu José? Ele manda matar todos os meninos. E quando ele manda matar todos os meninos, a Bíblia diz que entre eles estava Moisés. E a sua mãe, ela vai colocar ele dentro de um cestinho de junco. E vai fazer com que aquele cestinho de junco chegue-se até as mulheres egípcias. Então aquela mulher, olhando para aquela criança, ela se condoeu. E ela então fez o quê? Ela fez com que a irmã de Moisés pudesse chamar a mãe de Moisés, para que ela pudesse ser a criada, cuidasse de Moisés e ainda recebesse o seu salário. Só que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele passa 40 anos no Egito. Ele foi um dos maiores estudiosos que já passou dentro do Egito. Formado nas melhores escolas que existiam naquela época. Ele tinha um conhecimento muito vasto. Mas só que o conhecimento dele de nada valia para o que Deus queria fazer através de Moisés. Então, quando ele sabe da sua origem, que ele era um hebreu, ele vê um dia um egípcio batendo em um hebreu. Ele vai tirar a vida daquele homem e esconde na areia. E quando o seu pecado é descoberto, ele foge para o deserto. Ele vai passar mais 40 anos agora num deserto. E num deserto, então, ele vai aprender a aprimorar aquilo que ele havia aprendido no Egito. Só que no Egito ele tinha do bem e do melhor. Agora, no deserto, ele tinha que aprender a sobreviver na dependência de Deus
e daquilo que ele poderia fazer. A Bíblia diz que lá no deserto ele constitui família. E um dia poderia ser um dia normal para Moisés. Por quê? Porque sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais normal que existe. Moisés estava acostumadíssimo com isso. Mas só que a sarça pegar fogo e não se consumir chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés ele vai se aproximando-se daquele lugar, a primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Por que é que Deus atentou para os pés de Moisés? Porque quando ele fugiu do Egito, ele saiu calçando a sandália de um deus chamado Deus Ra. Era um deus que era veneradíssimo no Egito. E como ele foi criado como filho da filha de Faraó, ele vestia o quê? As vestiduras que os egípcios vestiam. Então a Bíblia diz que Deus, a primeira coisa que ele vai atentar para Moisés é que aquilo que ele estava trazendo consigo não condizia com a vida dele. Então Deus vai dizer para Moisés: Moisés, tire as alparcas dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Então Moisés passa 40 anos no deserto. E Deus envia ele para libertar os israelitas das mãos da opressão do Egito. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus ele vai fazer o quê? O que nós lemos aqui. A última parte do capítulo 7, do versículo 13. Ou se eu enviar peste entre o meu povo. Deus é especialista para trazer o homem para sigo quando ele quer enviar pestes. Então Deus ele vai enviar 10 tipos de pestes para que o rei do Egito pudesse liberar os israelitas. E a última peste foi a das piores, que todo ser humano não queira passar por esse crivo diante de Deus. Era de que o anjo da morte, ele haveria de passar sobre o Egito. E os lugares aonde os umbrais da porta não houvesse a marca do sangue, o anjo entraria e ali ele mataria, seja animais ou pessoas. Então a Bíblia diz que aqueles que obedeceram a ordem de Moisés de passar nos umbrais da porta o sangue do animal, que tipifica o sangue de Jesus Cristo, que é uma tipologia bíblica, o anjo destruidor passaria e nenhum mal chegaria àquela tenda. E a Bíblia diz que meia-noite o anjo passa e ele vai devastar o Egito. E os israelitas estavam preparados agora para saírem. Por quê? Porque Deus já havia consumido o Egito com as suas pragas. Irmão Rodrigo, existe outra passagem bíblica que você possa nos dizer a respeito de pragas que Deus ele destruiu? Existe na própria vida de Davi. Um dia Davi, já adiantado de idade, ele resolve enumerar o seu exército de Judá e de Israel, para saber quantos soldados ele tinha ao seu dispor. E aquilo não agradou aos olhos de Deus.
pelo que Deus vai enviar um profeta a ele. E quando Deus vai enviar um profeta a ele, a Bíblia diz que Deus enviando um profeta, o profeta vai dizer para ele: 3 coisas Deus manda te dizer. E que você escolha uma delas para que ele te delibere a sua sentença. Que ele fugisse dos seus adversários, que ele caísse nas mãos dos seus adversários, ou que Deus enviasse peste sobre toda a terra. Aí Davi ele vai dizer que caia eu nas mãos do Senhor. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que Deus enviou a peste. E quando ele envia, começa então a mortandade. E quando começa a mortandade, Davi sabia que só existia uma forma de aplacar a ira de Deus. Esta forma seria qual? Seria de oferecer sacrifício a Deus. Se ele oferecesse sacrifício a Deus, Deus haveria de emplacar a sua ira. Então a Bíblia diz que ele vai chegar diante de Araúna, o Jebuseu. E este homem tinha uma eira, um pedaço de terra. E ele chega a ele e pergunta para ele: quanto que você quer para que eu te pague a quantia em dinheiro para que eu possa levantar um altar a Deus aqui neste lugar? Então a Bíblia diz que Araúna, ele disse para ele: não fica para ti, pode pegar até os animais para você fazer o holocausto. Aí Davi ele vai dizer as seguintes palavras: não oferecerei sacrifícios a meu Deus que não me custem nada. Então sempre haverá um sacrifício que vai te custar alguma coisa diante de Deus. Então a Bíblia diz que ele comprou a terra de Araúna e ele fez um altar. E quando ele oferece, Deus então ele tira sua mão, Deus ele tira e não deixa com que a mortandade se propagasse. Aí o texto que nós lemos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é necessário termos um momento de humilhação. Aí ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só existe um que pode perdoar pecado, que é Deus. E a Bíblia diz que se o povo, que é a humanidade, que chama Deus por nome, se humilhar e buscar a face do Senhor e se converter daquilo que não está agradando aos olhos de Deus, ele promete nos livrar, nos libertar. Aí a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 14, versículo 15: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus ele vai dizer para Salomão essas seguintes palavras. Mas a Bíblia diz que Salomão, sendo ele rei em Israel, ele teve a oportunidade de compor basicamente alguns salmos e 3 livros, que é o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A Bíblia diz no livro de Provérbios, Salomão, ele vai dizer as seguintes palavras. Preste bem atenção naquilo que Salomão vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina:
Primeira coisa que Salomão ele vai dizer no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, é que 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. A primeira são olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. A terceira, mão que derrama sangue inocente. Quarta, coração que maquina pensamentos perversos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, a testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, que a Bíblia diz que a sua alma abomina, é o que semeia contenda. O que é semear contenda? Todos nós que já se deparamos com algum tipo de lavoura, nós sabemos que necessariamente é para que venha crescer algum fruto, que nós venhamos colocar algum tipo de semente. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz as seguintes palavras: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também ele colhe. Por isso que a Bíblia diz o que semeia contenda. O que é semear contenda? É semear aquilo que você não sabe o que está acontecendo. É aquilo que muitas vezes você não sabe o que está passando na vida da pessoa, mas você por trás consegue trazer uma coisa que superficialmente você tenta passar para as pessoas que você é e que Deus sabe que você nada disso é. Então a Bíblia diz que a sétima a sua alma abomina. E quando nós falamos sobre alma da parte de Deus, é algo terrível. Provérbios, capítulo 16, Salomão ele vai deixar um conselho muito sábio. Capítulo 15. A resposta branda é furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você estiver diante das maiores adversidades que você encontrar na sua vida, apenas se cale. Um palhaço dentro do circo, ele só tem o seu espetáculo ovacionado enquanto as pessoas estão lhe observando e jubilando aquilo que ele está fazendo. Assim são as pessoas diante deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que a resposta branda desvia os furor. Então, deixe as pessoas darem os seus espetáculos diante da sociedade, diante daqueles que eles pensam serem os tais do mundo. Não dê resposta. Apenas vire as costas e faça aquilo pela qual Deus te designou. Nós temos a palavra de Deus como bússola e ela nos orienta que nós não deveremos entrar em contenda e sim virarmos as costas. Não existe palhaço sem os seus espectadores. Então a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Se você tentar bater de frente, você vai ter o quê? A ira dentro do seu coração. E ficar irado em sua maioria das vezes, isso muitas vezes vai roubar a tua paz, vai tirar as suas noites de sono, vai fazer com que você se adoeça. E é tudo isso que o inimigo quer, o quê? Fazer com que essas pessoas tirem a sua paz. Aí no Provérbios 16, a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. O homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Capítulo 17. Melhor é o bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia com desavença.
É melhor você viver isolado na sua tranquilidade do que você estar rodeado de pessoas hipócritas com desavença. São palavras de sabedorias que o sábio Salomão nos deixou impresso nas Sagradas Escrituras para que pudéssemos meditar. Essa aqui foi uma fase da vida de Salomão. Agora eu quero meditar no livro de Eclesiastes, para que você possa entender. Olha o que Salomão fez. Capítulo 2. A partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 17, Salomão dizendo assim: Eu apliquei o meu coração em conhecer a sabedoria, e conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era a aflição de espírito. Aí ele continua no capítulo 1, versículo 18 do livro de Eclesiastes: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Aí ele continua no capítulo 2: Disse no meu coração: Ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto é vaidade. Aí ele vai dizer: Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo porém meu coração com sabedoria. Entreguei-me à loucura até ver o que seria melhor, que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu durante o número dos dias de vida. Ele vai dizer, Salomão: Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, eu amontoei ouro, tesouro dos reis das províncias, provir-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas e de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais de que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejou meus olhos não lhe neguei, e nem previ o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por tudo o que o meu trabalho estava sendo feito. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fiz a minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros fizeram. Então eu vi que a sabedoria é mais excelência do que a estultícia, quanto a luz é mais excelência do que as trevas. Os olhos dos homens sábios estão na sua cabeça, mas o louco estão nas trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim se sucede a mim. Porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Portanto, de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo.
Por isso odiei a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão havia feito tudo isso ao decorrer da sua história. E ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele estava fazendo haveria um tempo determinado para a sua vida. E ele haveria de morrer. E ele sabia que tudo aquilo era aflição de espírito. Porque o que acontece ao tolo também se acontecia ao mais sábio. Então a Bíblia diz que ele se envolveu e entregou o seu coração ao desespero no tocante ao trabalho, ao que se realizava debaixo do sol. Aí ele vai dizer aqui, no capítulo 2, versículo 24: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. E também vi que isto vem das mãos de Deus. Por que é que Salomão ele chegou à conclusão? Por quê? Porque ele era tão sábio e aplicou o coração dele a fazer todas essas coisas, e ele chegou à conclusão que tudo isso era aflição de espírito e que nenhum tipo de aproveito havia para com a sua vida, porque aquilo para ele trazia somente dissabores. Mas ele chegou à conclusão de que existia sim um bem, de que nada havia de melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma gozasse do bem do seu trabalho. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele ganhava, se ele aplicasse em comer e em viver bem, ele sabia que isso vinha das mãos de Deus. Mas sabendo ele que aquilo que ele tinha, que estava vindo das possessões, daquilo que ele estava adquirindo diante de Deus, era tão somente aflição de espírito. Aí a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem no mundo aqui, o Salmo 90, versículo 10, ele diz que chega aos 70 e 80 anos e ele vai morrer. E o que passa disso é cansaço e enfado, e logo vai terminar sua vida e ele vai voar. E a diferença está naquilo pela qual a palavra de Deus acabou de nos orientar aqui. É o que está sendo feito hoje debaixo do sol. Se de fato aquilo que nós estamos plantando vai condizer com aquilo que nós iremos colher no dia de amanhã. Por isso que a Bíblia nos faz reflexão de que nada adianta fazer tudo aquilo que Salomão fez, todas as possessões que ele adquiriu, sendo de que no dia em que ele morrer, não existirá dois tipos de caixões para levar as suas riquezas que ele adquiriu no mundo, de um lado, e o outro aonde vai ser posto o seu corpo. Não. No mundo, tem um hino do Sérgio Lopes que diz que no mundo só se vive uma vez. E nós só iremos levar aquilo que nós plantamos. Então a Bíblia diz que só há algo que vem das mãos de Deus, é comer e beber. É poder gozar daquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz assim: pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo a quem é bom perante Deus. Então existem pessoas aí, irmãos, que estão amontoando tesouros diante do mundo, e que no estralo, se isso que está sendo aí estiver de fato condizendo com aquilo que o mundo está passando, vier de fato, um homem não pode levar nada dessa terra. O homem não pode nem mesmo
levar, ele pode levar lá os seus cartões de créditos, mas aquilo que lhe é debitado em conta, o seu dinheiro vai ficar tudo aí. E quem vai gozar disso aí são pessoas que nem irá se preocupar com aquilo que você fez. Então Salomão ele deixou escrito o livro de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. E no livro de Cantares de Salomão, no seu capítulo 3, diz assim: Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 15. Apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Por que é que Salomão ele vai dizer isso no livro de Cantares, no seu capítulo 3, versículo 15? Apanhai-vos as raposas e as rapozinhas, porque a nossa vinha está em flor. Sabe por quê? Toda planta, uma árvore frutífera, quando chega uma época dela, ela vai soltar suas flores. E depois que ela solta suas flores e exala o seu aroma, vai vir os seus frutos. Aqui existe uma analogia bíblica. A Bíblia diz: apanhai-vos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha está em flor. Porque as raposas e as rapozinhas tipificam o inimigo de nossa alma. Se ela for e devorar as flores, no dia de amanhã não haverá fruto. Porque não tem como você ir para o processo de receber fruto sem antes passar pelo processo de obter flores. O que está acontecendo com a igreja no mundo nos dias de hoje é isso. É que a igreja esqueceu dos frutos. E quais são esses frutos? Longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé, amor. Contra isso não há lei. E os homens se esqueceram dos frutos do Espírito. E a igreja, que é a noiva de Cristo, ela tem que se humilhar. Porque a Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Que maus caminhos? É que a igreja dos dias de hoje, que somos nós, estamos muito voltados para o lado espiritual. Esquecemos dos frutos e nos preocupamos muito naquilo que nós estamos aí colocando, deixando expor, que são nada mais e nada menos do que aquilo que nós estamos realizando para Deus. Então, amados em Cristo, o homem, ele se espiritualizou de uma tal forma que ele se autocolocou como semideus. Nós vemos aí os homens com certos tipos de dons. E os dons são dados a eles sem arrependimento e sem revogação. E os homens estão aí cultivando, mostrando os dons que eles têm de uma forma tremenda. Nunca se ouviu em
tanto itinerante como se vê nos dias de hoje, porque isso gera lucro. E a igreja não é comércio. A igreja, ela é chamado nos últimos dias em que nós estamos vivendo, que são os dias atuais, podemos assim dizer, a retornar ao primeiro amor. E os frutos do Espírito, ele é revelado em cada um de nós, por aquilo que nós estamos fazendo em prol da amada noiva de Cristo, que é a igreja. Só há um meio de nós escaparmos. E te digo nessa noite, escapa-te por tua vida. Não olhe para trás, como a mulher de Ló olhou. Faça como o apóstolo Paulo disse: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço aqui, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja tem um alvo. E o alvo da igreja não pode ser perdido de maneira alguma. Senão Deus ele enviará pragas, pestes. Ele fechará o céu. Deus ele irá nos punir. Não para que nós venhamos descer ao inferno, mas para que nós nos reconciliemos com Ele ainda em vida e que retornemos ao lugar secreto, que é o lugar da oração. Por isso ele disse: se nós orarmos e se humilharmos debaixo das suas potentes mãos, então eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra ela é chamada hoje. As igrejas hoje é chamado para uma reconciliação com Deus. E pode te preparar-te que um grande avivamento sobrevirá sobre a igreja aqui no Brasil, pelo mundo, por aí afora. Que é necessário que se cumpra o livro do profeta Joel, que muitos já creem que já se cumpriu. Quando o derramar do Espírito Santo foi lá na igreja primitiva. Mas existe um grande reavivamento para as igrejas nos dias de hoje. Porque sem avivamento, não tem como a igreja ouvir o último chamado de Cristo, o último chamado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu acharei descanso para as vossas almas. Para a alma cansada e aflita, só existe um lugar de refúgio. É a casa de Deus. Que convenhamos em orar, nos humilharmos diante de Deus, para que Ele possa olhar para nós e que este mal seja extirpado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus possa estar na sua vida, nos seus familiares, na vida de cada um. Se possível for, que você compartilhe essa mensagem para que as pessoas possam ouvi-la em nome de Jesus. Deus te abençoe. E se assim Deus nos permitir, qualquer hora nós entraremos de novo aí para fazermos mais uma vez menção da palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.